Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo na anatomia de uma falha. Mas olha, não é só sobre uma única peça que quebrou, é sobre uma verdadeira cadeia de eventos, uma sequência de decisões e condições que, somadas, levaram uma máquina super robusta ao colapso. A gente vai seguir as pistas como se fôssemos detetives da engenharia. Essa é a pergunta central da nossa investigação de hoje. Vamos seguir passo a passo essa cadeia de acontecimentos para encontrar a resposta. E no caminho, vamos descobrir como um simples alarme de superaquecimento era, na verdade, só a pontinha de um iceberg de problemas muito, mas muito maiores. Bom, tudo começa aqui, com o primeiro sinal de que algo não ia bem. O protagonista dessa história é o britador CH430, uma máquina que, sabe, foi feita para ser um verdadeiro gigante. Só que esse gigante começou a tropeçar. Ele tinha umas paradas automáticas meio misteriosas que interrompiam toda a operação. E isso, claro, gerava perdas e muita dor de cabeça. E esse aqui era o sintoma visível, a febre da máquina. As paradas aconteciam porque a temperatura do óleo de lubrificação passava dos 61 graus Celsius. Era basicamente o sistema de proteção gritando que alguma coisa estava perigosamente errada lá no seu coração térmico. A investigação inicial já mostrou que não era um defeito qualquer. O sistema de lubrificação estava entrando em colapso térmico. E a causa? Uma combinação perigosa, sabe? Uma verdadeira tempestade perfeita, criada por dois fatores. Uma operação super agressiva e um óleo que simplesmente não estava dando conta do recado. Então, como é que a equipe de engenharia foi do sintoma até a causa raiz? Eles foram espertos. Trataram o alarme final não como o problema em si, mas como a última peça de um dominó que caía. A missão, então, era reconstruir a fila inteira de dominós para entender a verdadeira cadeia da falha que levou o sistema ao colapso. E essa linha do tempo aqui mostra como a coisa foi se desenrolando, de forma quase inevitável. Primeiro, a operação é forçada no limite para bater as metas. Depois, a temperatura do óleo dispara. Na fase 3, o filme de óleo que protege as peças se rompe. E por fim, na fase 4, metal começa a ser arrancado, contaminando o sistema inteiro. Um evento levando diretamente ao outro. Ok, a gente já sabe o que aconteceu. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Por quê? A análise da causa raiz revelou não apenas um, mas dois culpados que juntos criaram as condições perfeitas para essa falha. Uma descoberta e tanto. O primeiro culpado, a pressão por produção. A máquina foi configurada de um jeito super agressivo, com ajustes que aumentavam o impacto e uma câmara de britagem que ficava afogada em material. Basicamente, estavam forçando a máquina a morder muito mais do que ela conseguia mastigar. Isso levou o sistema ao seu limite estrutural, bem além do que seria seguro. E o segundo culpado, o óleo, que deveria proteger o sistema. Ele era muito viscoso e, sob a pressão absurda da operação, o atrito interno das moléculas do próprio óleo, o que a gente chama de cisalhamento, começou a gerar um calor imenso. Com o calor, o óleo foi afinando, ficou fino como água e aí perdeu toda a capacidade de proteger as peças. O filme lubrificante simplesmente se desfez. E aqui a gente chega no ponto sem retorno, o colapso hidrodinâmico. É um termo técnico para descrever um evento bem brutal. É o momento exato em que a barreira protetora de óleo desaparece e o metal começa a raspar, a ranger direto contra outro metal. A consequência física desse contato foi imediata e, assim, bem severa. O eixo de aço começou a usinar a bucha de bronze quase como um torno, sabe? Arrancando pequenas partículas de metal que foram jogadas direto na corrente sanguínea da máquina, o sistema de lubrificação. E é aqui que a cadeia de falha se fecha num ciclo vicioso. As partículas de metal entupiram os filtros. O sistema, para não parar de vez, abriu uma válvula de emergência e começou a circular óleo sujo e quente. Esse óleo contaminado, então, entupiu o radiador, que era a única forma de resfriamento. Sem resfriamento, a temperatura disparou e o alarme soou. Fim de linha. Com o mistério resolvido, era a hora de partir para a solução. E ela veio em duas frentes. A primeira, para consertar o estrago que já tinha sido feito, e a segunda, para garantir que essa cadeia de falhas nunca mais acontecesse. Uma abordagem bem completa para restaurar a saúde na máquina. A primeira frente foi a restauração mecânica. Pensa numa cirurgia de grande porte. Tiveram que substituir as buchas danificadas, restaurar as folgas de fábrica com precisão milimétrica e, o mais importante, fazer uma limpeza completa para tirar cada partícula de metal do sistema. Uma verdadeira diálise. A segunda frente foi um upgrade completo no sistema térmico. Colocaram um radiador de alta capacidade, um óleo mais robusto e com tecnologia mais avançada,
e uma nova configuração que aciona o resfriamento mais cedo. Resumindo, eles deram para o sistema uma armadura muito mais forte contra o calor. Mas a grande pergunta é, depois de toda essa análise, de todo esse trabalho, funcionou? Vamos ver os resultados para entender o impacto dessa intervenção. Chegou a hora da prova final. E esse número aqui resume o sucesso da operação. Uma redução de 70% na carga térmica do sistema de lubrificação. Gente, isso não é só uma melhoria, é uma transformação completa. O sistema agora opera com muito mais folga, com muito mais segurança. O resultado final, sucesso absoluto. A temperatura de operação agora está estável, está segura, os alarmes se calaram e, o mais importante de tudo, o filme lubrificante agora está robusto, protegendo os componentes como deveria. O gigante estava de volta, operando de forma confiável e segura. E isso tudo nos leva à reflexão final. Esse caso mostra que uma falha raramente é um evento isolado, um raio em céu azul. Na maioria das vezes, ela é só o último elo visível de uma longa e muitas vezes invisível cadeia de eventos. A grande lição aqui é nunca se contentar com o sintoma, mas ter a curiosidade de investigar a cadeia inteira para encontrar a verdadeira causa raiz.